Bom, então, o primeiro assunto que eu gostaria de falar hoje aqui na árvore familiar é sobre quando a gente cria a nossa árvore. A gente não tem a oportunidade, por exemplo, de excluir todas as pessoas da nossa árvore e deixar do zero, né? E tampouco se a gente cria uma outra conta, né, por engano, às vezes acabou criando porque não lembrava a senha da conta passada, a gente não tem como passar essa árvore para outra árvore, né? A gente não tem como fazer isso. E também, né, outra coisa que pergunta bastante se eu adicionar o meu cônjuge na minha árvore, os pais deles vivos já entrarão automaticamente? Então, eu adicionei aqui meu esposo, né? Na árvore dele já tem os pais vivos, então eles não são adicionados aqui automaticamente, tá? E se eu adicionar os pais, né, dele, que são vivos e tudo mais, os avós que já são falecidos, eles vão vir automaticamente? Também não, porque o primeiro, para adicionar qualquer parente automaticamente ou linkar a árvore, a gente tem que adicionar um falecido. Então, eu adicionei os pais, mas eles são vivos, então próxima. Peraí, gente, que eu vou permitindo aqui. A próxima regrinha que eu tenho que fazer é colocar os meus antepassados falecidos. Então, se eu adicionar os pais, os pais não, né? Os avós falecidos, os demais, eles vão vir automaticamente? Provavelmente sim, né? Então, eu adicionei o Manuel Antônio da Silva aqui. Se ele já é falecido, os demais que estão linkados à árvore deles também já vão vir aqui junto à minha árvore. Então, isso vale tanto para a árvore do meu cônjuge, quanto para a minha árvore. Então, se um primo meu criou a minha árvore, ou meu irmão criou, né, primeiro que eu vou adicionar os meus pais, aqui no caso eu adicionei os meus filhos, vou adicionar os meus avós que são vivos, vou adicionar os meus avós que são falecidos. Tem uma coisa bacana aqui, deixa eu ver, foi desse aqui, Tancredo e Judite. Assim que eu adicionei eles, a minha árvore, eu descobri que tinha um primo meu, só que ele não é, da igreja, né? Não é da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas ele fazia a árvore dele aqui no site do Family Search. Então, assim que eu adicionei Tancredo e Judite, que são falecidos, apareceu para mim os pais deles. E aqui apareceu uma busca, né? Pediu para eu fazer uma comparação, uma análise, se era ou não meus parentes, né? E aí, se vocês forem notando aqui na setinha, então abriu para cá, abriu mais aqui, acho que parou por aí, não sei. Parou por aí. E aí, ó, depois que eu adicionei eles, que estão aqui, abriu os pais e abriram mais pessoas na minha árvore, né? Peraí, deixa eu... Então, a próxima pergunta, ela se aplica assim da seguinte forma. Eu quero criar a minha árvore e meu marido ou minha mãe, meu pai, meus irmãos, eles querem criar também a árvore. Como que a gente faz nesse caso, né? Para que a gente não precisa ficar criando o tempo todo várias pessoas e assim por diante. Permitir. Então, como que eu faço esse processo para um só criar e os demais não precisar ficar criando? Então, vamos lá. Eu adicionei aqui né, primeira pessoa que vai aparecer na minha árvore. E a primeira coisa que eu faço é identificar as pessoas mais próximas e vivas, né? Os meus pais, filhos ou os avós, né? No caso de pessoas mais jovens. Então,
Eu adiciono meu nome, minhas informações, tudo, adiciono os meus avós e adiciono, por exemplo, filhos que estejam mais próximos e vivos. Então, como que eu faço isso, né? Isso daqui é básico, mas eu vou adicionar manualmente. Então, eu vou colocar aqui, né, o nome, o sobrenome para mulheres, nome de solteira, o sexo, a situação se é vivo ou falecido, e como eu já falei no vídeo anterior, né, a data de nascimento é importante ter, mesmo que você não saiba, colocar aproximadamente e a data. Então, eu posso escrever aqui, ó, aproximadamente 1900. E aí eu sempre clico nessa opção que me dão, senão ele não vai aparecer como data padronizada, tá? Aqui é a mesma coisa, data, local de nascimento. Eu não sei aonde nasceu, coloco mais próximo que você sabe. Brasil, nasceu por aqui, então eu sei o estado, se eu não sei, se eu não sei a cidade, eu vou para o estado, se eu não sei o estado, eu vou para o país. Ok, essa é a forma da gente adicionar manualmente cada uma das pessoas. Então, digamos que eu cheguei aqui no final e eu descobri, através de um registro, quem são os pais de Agostinho aqui. Então, eu vou acrescentar pai. E, só que ele já tem adicionado, né? Eu fui lá em procurar, ele já tem adicionado aqui na árvore. Ou o meu pai criou primeiro essa árvore familiar e ele já tem essa informação lá na conta dele. Acho que tem mais pessoa aqui entrando. Já tem mais pessoas na conta dele. Então, eu vou vir aqui em número por ID e vou colocar esse númerozinho que fica aparecendo aqui do lado da pessoa. Vamos voltar aqui, ó. Vou ampliar para vocês verem. Tá vendo aqui esse númerozinho? Eu vou acrescentar aqui nessa opção por número de ID. Ok, até aí bem simples, né, galera? Então, não tem muito segredo mesmo. Para quem tem dúvidas de como colocar a árvore, como adicionar ou quem vai adicionar, escolhe uma pessoa da sua família, escolhe uma pessoa pela qual vai adicionar as informações dos parentes falecidos e depois as demais só vão acrescentando por ID, né? Porque assim fica mais unificado e não fica com repetição de pessoas. Outra coisa que eu vou mostrar aqui hoje, eu vou entrar um pouquinho, tá? Hoje na parte de registros, porque essa parte é um pouco extensa. Então, para mostrar tudo para vocês, eu vou entrar um pouco no tema de hoje. Cadê a pessoa que eu... aqui. Vou em pessoa... Ok. Uma coisa interessante sobre o Family Search é porque ele tem a opção, né, da indexação. Então, a indexação é um banco de dados que fica aqui dentro do site e ele dá oportunidade para as pessoas simplificarem o modo com que pesquisam seus antepassados aqui. Então, por isso que esse trabalho é tão importante, porque quem já pegou qualquer documento indexado sabe o quão isso reduz o trabalho de procurar os nossos antepassados. O meu testemunho ele basicamente sobre a indexação, né, da história da família. Eu tinha muito receio, não era uma coisa fácil para mim fazer a história da família e montar a minha árvore. Eu sempre ia adiando, deixando para depois. Eu falei, daqui a pouco eu faço. E aí um belo dia, durante uma devocional, eu falei, sabe de uma coisa? Vou abrir aqui, vou ver se eu consigo pelo menos adicionar, sei lá, meu nome na árvore, alguma informação minha. Então, eu adicionei, né, os meus pais, e quando eu fui adicionar o meu avô, que já era falecido, apareceu o registro dele, né, onde ele casou com a minha avó. Então, eu fiquei muito animada, muito feliz por isso, e por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês o quão grata eu sou pela indexação
do site que faz a gente ter momentos em que despertam essa vontade e, né, e tudo que aconteceu comigo foi devido a esse pequeno momento. Bom, mas voltando aqui ao treinamento, né? Vou voltar aqui em fontes. Primeiro eu entrei em pessoa lá, né, na árvore, coloquei na Doraci, que é minha tia-avó, e vim aqui em fontes. Pode ser que em algumas das pessoas que você entre, apareça esse seguinte comunicado. Essa fonte não foi anexada a todas as pessoas que encontram nesse registro. Aqui, anexar com indivíduos pendentes, ou dispensar. Por que que acontece isso? Ó, se você olhar no dela, olha o tanto de registros, ela tem 11 registros aqui, né? Bem bacana. Olha o tanto de registros que tem aí com esses indivíduos pendentes. Tá, então, quem são esses indivíduos pendentes? Eu vou entrar aqui para vocês darem uma olhadinha. E aí que vem também a importância da indexação. Porque nós sabemos os nossos parentes, mas aí vai chegando o cônjuge, vai chegando primo ou esposa do primo, do filho do primo, vai chegando esses familiares todos e vai confundindo a nossa cabeça, né? Então, vamos lá. Se você reparar aqui, uma coisa até que eu gostaria de mostrar. No relato, na indexação dessa minha tia-avó, em vez de colocarem Doraci, eles colocaram Daraci, tá vendo? E a gente também tem como mudar isso, mas eu também vou explicar em um próximo momento, tá? Se der hoje, eu tento explicar hoje, mas se não, a gente deixa para próxima. E, ok. Mas quando eu passei o registro, ele não veio o nome. Eu tenho como fazer isso também, tá? Eu posso puxar aqui algumas informações e não puxar o nome. Bom, lembra que eu falei que tem outras pessoas que estão envolvidas nesse registro que foi anexado à minha tia-avó, porém não foi adicionado à pessoa? Então, esse registro, se a gente for raciocinar um pouquinho aqui, ele vai estar falando sobre ou o nascimento ou o casamento desse Glauber, tá? Porque aqui tem os pais, né, desse Glauber, tem o Glauber que tá pintadinho aqui, mais escuro, tá verde, e tem esses outros familiares aqui, que tá escrito cônjuge, sogro e sogra. Por quê? Essa Fabiana é a cônjuge desse Glauber. Ah, eu sei disso porque eu conheço a minha família? Não, eu sei disso porque eu posso tanto entrar aqui no registro e ver a imagem dele e entender, né, ler o registro, quanto eu posso imaginar aqui o porquê, ir pela essa guiazinha aqui de filho, sogro e sogra, para entender o que está acontecendo. Então, é bem provável aqui que seja uma certidão de casamento desse Glauber com a Fabiana, e aí por isso que tem os pais da Fabiana e tem os pais do Glauber, tá? Então, como que eu faço para adicionar essas pessoas que estão aqui? É só puxar e mover para cá? Não. É um caminho um pouco mais longo. Grava aí, pessoal, para vocês entenderem. Eu vou em Glauber, vou em pessoa. Se existe um momento mais, um caminho mais curto aí, se depois me falem, viu? Eu vou aqui em anexo, né? É o mesmo anexo que eu fui da Doraci. Aí, ó, tá tudo anexado, né? Então como que eu faço para adicionar esse Luiz e o Fábio? Essa Fabiana que eu já adicionei anteriormente, tá? E como que eu faço para adicionar os pais dessa Fabiana? Eu vou em Fabiana, mas primeiro a gente teve que ir no Glauber para entrar em Fabiana aqui, tá? E aí sim, eu vou aqui anexar com indivíduos pendentes, você vai vendo que vai abrindo abas aqui. E aí, finalmente, vai aparecer para mim, para eu acrescentar a minha árvore. Então, eu vou aqui, ó, acrescentar esse Luiz Fábio. Vai aparecer essa telinha para mim.
Aí já tem o nome dele, vai ter o sexo, a data de nascimento, eu não sei. Lembra que eu falei que você tanto pode colocar aproximadamente como você pode fazer um pequeno cálculo? Então, digamos aqui, a Fabiana, ela nasceu em 1972. Ou eu podia ver a data de nascimento, por exemplo, da Doraci, do Firmino, para saber mais ou menos uma data deles. Como eu posso pegar essa data da Fabiana e tirar 20, né? Então, vai ficar aí aproximadamente que os pais delas nasceram em 1950, né? Por quê? Porque eles teriam idade para ser pais, né? Não é menos e é uma idade relativa, é uma idade mediana para ser pais. Vai ser uma data exata? Não, mas muitas vezes bate. E a gente não precisa ter um ano exato nesse momento, né? A gente precisa colocar um aproximadamente. Então, a gente vai lá escrever aproximadamente 1950. Ó, data padronizada. Eu não sei aonde esse Luiz Fábio nasceu. Pode até ser que seja em Pernambuco, porque todos esses aqui são de Pernambuco e tudo mais, mas eu não tenho certeza. Então, eu vou colocar aqui, ó, Brasil. Brasil, eu sei que ele nasceu, né? Ele é vivo ou falecido? Talvez, pelo ano, né, que provavelmente ele tenha nascido, ele é falecido. Então o que a gente faz nesse caso? Se por acaso é uma data muito longa, né? Nasceu em 1900, a gente coloca como falecido porque, pela lógica, seria falecido. Agora, como esse eu não tenho certeza, eu vou colocar como vivo, tá? Porque eu vou deixar ele ainda como vivo e só vou colocar como falecido quando eu tenho certeza que é uma pessoa falecida ou por conta do ano, né, que ela nasceu. Beleza. Lembra que eu falei que aqui da Doraci tinham colocado Daraci? E aí, para não vir para minha árvore com esse nome, eu desmarquei aqui nome, porque aí ele não vem e não substitui o nome pelo qual eu coloquei, tá? Mesma coisa vale para sexo. E para marcar eventos, se eu quero ou não que seja anexado a fonte para essa pessoa. Então, vou aqui em anexar. Pronto, criei mais uma pessoa na minha árvore. Faço a mesma coisa aqui para Ana Estela. Vou fazer o mesmo processo. Feminino, aproximadamente 1950. Local, Brasil. E vivo. Criar pessoa. Ok, anexar. Então, eu criei mais uma pessoa e adicionei. Mas você adicionou, né, uma pessoa que é um pouco longe da sua árvore, né? A Fabiana, ela é esposa do filho da minha tia-avó. E esses aqui são parentes tão longe, né? Eu costumo acrescentar essas pessoas, filhos, cônjuge, né? Na minha árvore, porque você viu que não dá trabalho nenhum. É só a gente saber os passozinhos lá e pegando as informações, tudo certinho, mas não dá muito trabalho. Por isso que eu acrescento, ó, tá vendo tanta gente que tem aqui? Eu vou clicando aqui quando eu tenho um tempo e vou acrescentando. Muitas vezes é a esposa, o filho dessa pessoa, né, e tudo mais. Então, eu acabo colocando, né, para ajudar em tudo isso. Uma coisa que eu gosto também de sempre estar visualizando é que em todos esses aqui, se vocês olharem para essa caixinha, foi eu que fui adicionando, né, a fonte, fui pesquisando e fui adicionando a pessoa. Mas chegando bem aqui embaixo, né, tem um outro nominho. E esse daqui é o meu primo, que adicionou as informações bem antes de eu entrar e fazer todo o trabalho. Esse outro trabalho, né, na verdade, foi ele que linkou os meus familiares. Foi ele que foi adicionando. Essa daqui, a Doraci, é a avó dele. Então, a gente conhece nossos
parentes à medida que a gente vai acrescentando mais. E esses anexos com indivíduos pendentes ajudam a gente a descobrir outras pessoas também que não são familiares tão próximos, mas são pessoas próximas que muitas vezes têm familiares já acrescentando coisas e a gente pode mandar mensagem para eles, né? Só vir nessa caixinha aqui e mandar mensagem ou clica na pessoa, envia uma mensagem para ela para ter um contato com essa pessoa. A mensagem ela vai ficar dentro dessa caixinha, ok? Tem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer dentro desse tema que eu falei? Deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui também. Não. Uma pergunta. Quando, por exemplo, eu anexo e aí de repente eu vejo que eu anexei na pessoa errada, como que eu faço para desanexar? Eu vou voltar aqui na fonte. Tá carregando. Pronto. Ó, tá vendo que o pessoal já até ficou cinzinha aqui, né? Que já tá anexado. Então, eu quero desanexar. Vai aparecer essa mensagem pra mim. Você viu que eu cliquei lá em desanexar fonte. E aí vai me informar, né? E o motivo pelo qual eu tô desanexando. Quando aparece isso aqui, é importante eu colocar alguma informação? Às vezes sim. Para quem tem uma árvore que ela é muito compartilhada, antepassados, por exemplo, essa Doraci mexe 300 pessoas, mexem nela também, porque né, os seus parentes colocaram informações. Toda vez que a gente faz uma alteração, a gente coloca informação porque a gente se baseia em verdades. A gente coloca, eu vi que o registro não era dela, eu confirmei com um parente próximo. Porque se alguém quiser fazer alguma troca de informação, a gente tem uma base de um motivo. E aí, quando, se porventura, né, alguém vir reclamar ou o suporte ter que avaliar se alguém está fazendo alguma alteração errada, o motivo vai explicar o porquê que você fez esse processo. Então, eu posso colocar aqui em desanexar, vou até desanexar. Ah, mas eu desanexei, eu posso voltar ele? Me arrependi. Eu posso sim. É só eu vir aqui em acrescentar novamente. E aí, ó, sempre eu vou tirar o nome, né? Porque ele tá erradinho aqui. E vou clicar em anexar novamente. Posso colocar o motivo também. E vou aqui anexar novamente. E pronto, vai ficar tudo bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo. Mostrar pra vocês que é mais fácil por aqui. Ok. Eu falei que eu ia falar se desse tempo, mas eu vou mostrar já que eu já voltei para essa página. O nome da minha tia-avó tá errado, né? Tá como Daraci. Quem indexou errado. Então, alguns registros, não são todos, mas alguns registros a gente pode alterar. Vocês viram onde eu fui, né? Eu cliquei ali em cima na parte de registros, eu fui na pessoa, fui em fontes e cliquei na partezinha azulzinha em registros. Eu venho aqui em alterar. E eu vou colocar aqui, ó. Doraci. Primeiro passo, corrija o nome. Faço alteração no campo do nome. Segundo passo, destacar. Ops. Vamos ver se eu acho fácil aqui, senão... Vamos lá junto comigo, galera. Aqui, ó. A pessoa escreveu bem ruinzinho, por isso que não deu pra entender. Aí, ó.
arrasto, coloco aqui onde está escrito Doraci, né? Esse é o primeiro nome, o sobrenome da mãe e tal. Então, assim, como é só o primeiro nome, eu vou deixar só marcadinho aqui o Doraci. Terceiro passo, motivo pela qual você está fazendo essa alteração. Aí eu posso falar que é um erro no documento, como posso falar que é um indexado incorretamente. Porém, acredito que foi aí indexado incorretamente. Só que coitado, né? Tá aparecendo um A realmente aqui. Mas enfim, foi. Eu vou colocar aqui. Posso colocar um opcional. Mas eu vou só salvar por enquanto hoje. E aí, se eu não me engano, ó, já apareceu aqui, tá vendo? Ó, o nome que eu editei. Bacana. Essa opção é para algum documento foi registrado, foi indexado errado, eu quero mudar. Aqui vai mudar só depois, tá? Vai demorar um pouquinho. Mas se eu quero mudar para minha árvore, para o registro que eu tô colocando, eu venho aqui em registros e altero. Ok. Deu para entender aí, Paulo, o desanexar? Sim, deu para entender. Obrigada. De nada. Vou voltar aqui na árvore. Agora, eu vou nesses aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu falei, acho que um pouco confuso, bem rapidamente, no outro treinamento, um pouquinho dessa solicitação. E aí não mostrei, né, como que a gente faz para pedir a solicitação de uma pessoa que a gente precisa de permissão para fazer batismos, para fazer ordenanças. Então tá, aqui tem escrito, né, que essa pessoa nasceu nos últimos 110 anos, é necessária a permissão para que esse parente, de um parente próximo para realizar essa ordenança. Então vamos ver aqui, eles são meus pai, mãe, avô, avós, bisavós, tataravós, tataravós. Ok, vai aparecer esse formulário para mim aqui, né? Então, não, esse daqui é do Nestor, é filho, tá? É filho dos meus tataravós. Vamos lá. Esse é o formulário, né? Que a gente precisa preencher. Um cônjuge do Nestor Oliveira está vivo, então eu tenho que ir atrás, né? De ver se tem se algum cônjuge, se alguém está vivo, quem são os parentes mais próximos, então a gente tem que se informar. Então, possivelmente, por ser filhos dos meus tataravós, os meus bisavós não estão vivos, então possivelmente não tem. Mas a gente se informa melhor, tá? Qual parente não vai concedeu a permissão? Então, quais são os únicos que podem conceder essa permissão? Pai ou mãe, que já não estão mais vivos. Um filho, né? Um filho pode ser que esteja vivo, né? Um irmão, talvez não. Nenhuma das pessoas acima. Se eu colocar aqui, vai pedir um contato de uma pessoa que seja mais próxima. Eu vou conseguir, se eu colocar uma pessoa que não tem nada a ver com a árvore, uma informação aqui? Não, eu não vou conseguir. Porque as pessoas, o pessoal que cuida desse departamento, eles vão verificar dentro da sua árvore qual é a pessoa que está fazendo essa solicitação, se é um parente seu realmente, tudo isso é analisado, tá bom? Então, eu coloco as informações do contato, o e-mail, o telefone e o endereço de correspondência.
ok? E por que que pediu isso daqui? Porque ele não é um parente direto meu, tá? O Nestor, como ele é filho dos meus tataravós, eles não são meus parentes diretos. Toda essa parte de tio-avô, primo terceiro, primo segundo, esses familiares, eles não são familiares diretos. Familiares diretos são avós, bisavós, tataravós. Esses sim são meus familiares diretos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então tá. Outro assunto que eu gostaria de falar com vocês. Então, eu quero adicionar as pessoas em minha árvore. Como que eu faço para buscar essas pessoas, né? Como que eu faço para descobrir elas? Então, a gente pode pelo meio da pesquisa, né? Essa pesquisa a gente vai falar talvez na quarta-feira que vem. Se não, eu vou entrar um pouquinho hoje, né? Talvez dê tempo, talvez não. Vamos ver aí como que vai ser o decorrer do nosso treinamento. Então, eu quero procurar uma pessoa, algum antepassado, alguém que eu queira acrescentar em minha árvore, mas eu não tenho ainda, né? Então, vamos aqui, ó. Eu tinha pegado o nome, mas depois eu vou mostrar para vocês uma outra situação. Essa aqui é a situação comum da gente procurar uma pessoa falecida na árvore. Para que serve esse tique aqui do lado, né? Ele serve para buscas exatas no nome. Eu sei que o nome dela é exatamente assim. É Júlia Ana. Não é Ana Júlia. Então, eu tico essa bolinha aqui do lado. Caso eu não saiba se esse é o nome real, né? Se esse é o nome certo da pessoa, deve ter algum L a mais, um I é um Y. Então, eu não deixo ticado para que eu possa abranger mais a pesquisa. Posso colocar as informações? Posso, mas quem já pesquisou aí por filtro sabe que quanto mais informações a gente coloca, mais certeza das informações que a gente tem que saber que tem que colocar, porque vai filtrar muita informação. Então, se eu não tenho certeza do local, do ano, não pesquisa, não coloca, porque senão você vai acabar reduzindo muito e pode ser que a pessoa você achou que nasceu aí em Pernambuco, nasceu lá na Bahia, né? Vamos lá, a gente vai localizar. Então, a gente encontra aqui, né, a pessoa. E aí, encontrei dois nomes bem parecidos, com a idade aí bem parecida. O que que vai sempre diferenciar? O cônjuge, né, quem a gente adiciona, quem é o cônjuge da pessoa, ou filhos, ou os pais. Então, eu sei porque eu tô procurando a Ana da Conceição com o cônjuge Pedro. Então, eu sei que é essa daqui, né? Se eu clicar, eu posso em pessoa e eu adiciono aí por esse D na minha árvore, ou eu posso adicionar passo a passo aqui, só que aí vai pedir para eu fazer a unificação de pessoas. Então, encontrei uma pessoa, pego o ID, coloco na minha árvore. Tá. Mas vamos fazer o seguinte, eu quero me achar aqui na árvore, né? Oxe, mas eu existo, por que que não apareceu? Brincadeira, mas o que acontece, né? Quando a gente tenta procurar pessoas que elas estão datadas como vivas, elas não aparecem nos resultados de pessoas na árvore familiar compartilhada, tá? Então, se eu vim aqui em procurar e colocar o nome, não vai aparecer. Se eu colocar o nome de uma pessoa viva, não vai aparecer. Nem para eu adicionar por ID, nem as informações, nem recordações dessa pessoa. Agora, existe duas coisas diferentes, né? Existe esse procurar pessoas nas árvores familiares
e existem pesquisar registros. As pessoas, né, não tem como pesquisar pessoas vivas, mas registros, existem registros de pessoas vivas. Tanto que eu encontrei o registro do meu marido, por exemplo, indexado aqui na árvore, né, na, no banco de dados do Family Search. E aí, essa informação eu posso pegar, né, de onde ele nasceu, e os pais, tudo mais, por essa indexação, por esses registros que a gente encontra. Então, assim, não tenho como encontrar pessoas vivas. Eu parei nos meus avós, mas os meus bisavós eu não encontro porque eles são vivos e ninguém quer me passar as informações. Tenta achar por registros aqui na árvore familiar. Tenta buscar pelas ferramentas que a gente tem aqui dentro, porque aqui tem registros de falecidos e de pessoas vivas, tá bom? Vou voltar aqui na minha árvore. Uma coisa que era do assunto do treinamento passado, mas eu vou passar nesse também. Porque, que nem eu falei para vocês, a gente vai permanecer o assunto no básico, para que os próximos a gente avance, né? A gente já vai entrar aí nessa base no banco de dados, a parte de pesquisa e tudo mais. Então, por isso que eu quero que a gente faça todas as perguntas desse modelo base, né, que a gente está passando aqui para vocês, e depois a gente avance para essa parte de pesquisa, de indexação, para quem já também faz revisão, a gente também vai passar aqui, tá? Beleza. O que eu queria passar para vocês é esse gráfico leque, né? O gráfico horizontal e o vertical, ele vai mostrar muito só os parentes e algumas ferramentazinhas de ordenanças. Porém, esse gráfico em leque, ele mostra algumas possibilidades também, né? Como país de nascimento. Então, eu tenho um gráfico onde eu vejo os países em que as pessoas nasceram, as fontes. Por que esse daqui é importante? Porque eu vejo aqui, ó, que eu tenho fonte anexadas para essas pessoas. Eu tenho um monte de fonte anexada para essas pessoas. Mas e o restante, né? Essas pessoas aqui, a gente pega os nomes e vai pesquisando na árvore, né? A gente já tem esses aqui, então a gente anota de que a gente não tem e vai pesquisando. História, por que serve? Ó, eu tô até faltando aqui, viu? Mas não sei se tá dando para ver para vocês aí, porque tá bem clarinho. Mas a gente também adiciona história para as pessoas, recordações, fotos e tudo mais. Então a gente precisa colocando aqui, né? E vendo quem não tem, acrescentando, isso vai fazer total diferença para os nossos descendentes. E a última ferramentazinha é a assistência à pesquisa. Então, tá vendo essas pessoas que ficarem roxinhos aqui? Então, eu tenho sugestões para pesquisa. Dessas pessoas, eu posso entrar lá, né, e ver, na verdade, ou eu tenho uma sugestão já colocada lá, né, nessa pessoa, ou eu tenho que acrescentar porque eu não tenho dados dessa pessoa com fontes, né? Então, por isso que fica roxinho. Se tivesse azul, era registros sugeridos, algum registro de alguma pessoa que foi indexado. Então, parece que é dessa pessoa. Então, o sistema ele vai tentar mandar para você. E problema nos dados é aquele pontozinho de exclamação que fica lá. Caso você não padronizou uma data, vai ficar esse pontinho vermelho. É só ir lá em data e padronizar, colocar uma que o sistema ofereça. Bom, eu vou entrar um pouquinho só nessa parte de pesquisa, mas é uma parte bem básica. E para a gente finalizar hoje, então eu vou mostrar desde vocês
aqui o wiki de pesquisa. Deixa eu fechar esse monte de aba. Tá. O wiki de pesquisa, ele ajuda com livros, com histórias. Então, se eu colocar o meu sobrenome, ou se eu colocar o país em que eu vim, ele vai dar uma pesquisa, né? Quem conhece o Wikipédia sabe que é mais ou menos essa plataforma. Só que aqui ele vai ser direcionado à genealogia, vai ser conteúdos sobre família mesmo, né? Então, sobre os seus antepassados. Então, eu lembro que eu tenho um livro, né? Dos meus familiares, já ouvi falar, mas eu nunca vi sobre. Pesquisa por aqui. Às vezes tem, pesquisa o seu sobrenome, pesquisa o local da onde você veio. Talvez tenha algum livro, algum, é, algum documento anexado aqui, tá bom? Livros também, quase a mesma coisa, né? O Wiki ele vai ser uma parte mais geral, mas livros ele vai direcionar só pesquisa de livros. Tá carregando ali para vocês verem. Deixa eu ver se abre outro. Livros não abriu, mas é quase a mesma ideia. Vou deixar catálogo. Analogia também é quase que a mesma pesquisa por aquele procurar que a gente fez. Eu vou deixar catálogo, registros para depois. Então, vou ir nesses mais basiquinhos. E vou mostrar para vocês aqui, por último, explorar imagens históricas. Então, pesquisar imagens históricas na maior coleção de documentos históricos do mundo, com mais de 4 alguma coisa, gente. É muito número aqui e só vem crescendo mais porque as imagens a todo tempo elas estão sendo passadas aqui, né? E estão sendo acrescentadas. Ok, eu quero colocar. Vamos colocar aqui São Paulo. Sei lá, porque a gente tá aqui, né? Então. Nossa, mas é muita imagem, né? Então, de São Paulo tem vários locais, né? Então, tem vários. Tem a cidade, tem o estado, tem o país. Você pode ir em algum aqui, eu vou colocar São Paulo, Brasil. E vai aparecer os trocentos registros de fotos que a gente tem de lá. Então, essa é a forma, talvez mais simples, não direta, né? É a forma mais indireta, mas mais simples de você buscar um registro, uma foto de um registro, né? Então, eu sei o local onde o meu antepassado mora ou viveu, né? A gente vai colocar ali o lugar, vai achar aqui a cidade, a data aproximada que eu quero, e eu vou encontrar o registro, eu vou ler lá naqueles 600, aquelas 600 imagens, os registros que tem lá datado por mim. Ou que tem datado para mim pesquisar. Também consigo colocar o ano aproximado. E se eu quero pesquisar sobre casamento, se eu quero pesquisar sobre óbito, vai ter tudo bonitinho aqui. Essa é uma das opções de vocês buscarem, tá? Essa, que nem eu disse, é a forma mais simples, porém não a mais direta, né? Até porque você vai aparecer várias imagens para você, você vai ter que ficar olhando uma por uma. Eu posso até reduzir aqui. Não ri, mas foi onde eu nasci. Afogados da Engazeira, Pernambuco. Vamos atualizar aqui. Ó, tem 228 resultados, né?
Então, digamos que eu quero aí pesquisar o meu, sei lá, o meu registro de nascimento, né? Eu nasci em 94, Afogados da Engazeira. Eu colocaria 1994, eventos de vida, nascimento. Já tá pedindo para eu... Então, todos os que estão aproximados a essa data vai aparecer aqui. Não apareceu porque não, acho que não tem 94. Vai ter um monte de anos aqui, mas não tem 94. Enfim, deve ter por aqui, ó. Então, vai ter os registros. Aí eu abro aqui o registro. Vai aparecer várias imagens. E eu vou aqui uma por uma, olhando e fuçando. Mas eu tenho que fazer isso para achar um registro? Eu vou conseguir ler? Gente, consegue, viu? Com paciência, com o espírito de Elias, a gente consegue achar sim. E quanto mais informações a gente tem, melhor fica. Muitas vezes, né, a gente acha que a gente o site vai mostrar para nós. Não. É o nosso interesse em buscar com nossos antepassados, em buscar com os nossos familiares que vai fazer toda a diferença, né? O site ele vai fornecer a informação, só que ele tem milhares de informação. Então, para você conseguir um registro, para você conseguir avançar na sua árvore, você tem que ir atrás dos seus familiares. Seja você falando que é para você colocar na sua árvore familiar, seja para perguntar sobre a árvore, né? Para perguntar quem são os seus antepassados, quem são as pessoas que vieram antes de você, quais são as suas histórias, seja por interesse disso ou seja por outros interesses. Você vai falar com seus familiares e eles com certeza vão abrandar o coração e vão te passar informações, né? E por que você precisa disso? Porque realmente faz a diferença saber dos nossos antepassados. Faz diferença saber o que eles passaram, o que eles sofreram, por onde eles andaram. Eu digo isso porque eu tenho um testemunho muito firme sobre a história da família. Sei de tudo isso é verdade, que o Senhor abençoa muito nós por fazermos esse trabalho. Sei que Ele confia em nós, né, para deixar esse momento, essa busca dos nossos familiares em nossas mãos, né? E muitos de nós somos membros únicos, né? E nós, como membros, nos importamos com a nossa família, né? Tanto as vivas quanto as que já se foram. E muitos de nós somos membros únicos, né? De nossas famílias. Então, está meio que destinado a nós, né? Fazermos esse papel de buscarmos a nossa família, os nossos antepassados. E eu sou muito grata, queria também compartilhar com vocês, né, que eu atualmente sou missionária do suporte do Family Search. E todos que também têm o desejo de servir, né, no Family Search também têm oportunidade. É claro que precisa ser maior de 18 anos para poder servir. Precisa ter um computador, um notebook, não pode ser pelo celular, tem que ser um notebook ou computador. E um tempinho livre aí de mais ou menos umas 12 horas semanais, né? Então, se você também tiver interesse e quiser fazer esse serviço, vocês também podem, tá? É muito gratificante. E por hoje é só o que eu queria passar para vocês. Agradeço muito as pessoas que participaram desse treinamento, que estiveram conosco. Vou deixar gravado, vou postar também depois para outras pessoas verem. Se vocês quiserem compartilhar, vai ficar no meu Facebook. Eu não perguntei, mas se vocês tiverem alguma pergunta também, quiserem fazer alguma pergunta sobre o tema que eu passei hoje. As nós ficam juntos para sempre em nossos corações. Não, por mim foi tudo bem explicadinho. Muito obrigada pela aula. De nada, Paula. Obrigada a você. Então,
Ah, mais Muito alguma bom o questão? treinamento. Parabéns, viu? Obrigada, Jéssica. Bom, tomara que mais pessoas possam visualizar também. Eu tive algumas pessoas também que tiveram contratempos aí, né, e não conseguiram participar hoje. Mas vamos aumentando aí o nosso público, porque a gente precisa que mais e mais pessoas estejam engajadas nesse serviço. Irmã Socorro, você pode nos oferecer a última oração, por favor? Sim, posso sim. Ok.